empreendimentos. É para isso que a cidade tem uma organização. E você parte do princípio que esse zoneamento não pode comportar um empreendimento desse porte, você começa a gerar vários problemas ambientais, vários problemas para a população. Hoje, o que é muito bonito pode não ser amanhã. Então, hoje, essa construção ali pode ser algo interessante aos olhos do público. Apesar de que a população, eu venho na rua, as pessoas já vêm conversando comigo, já vêm mostrando uma outra forma de analisar a coisa. Muita gente fala, poxa, eu não sabia que era assim. Porque as pessoas imaginam um shopping center, cinema, teatro, fast food, diversão, videogame, mas quando elas começam a entender que elas vão perder aquela área para sempre, que essa área não vai ter como ser remediada, elas precisam daquela lagoa, Cabo Frio é um local turístico pelas belezas naturais e não pelas belezas artificiais, elas começam a cair um pouco mais na realidade, entender, não todas, mas algumas já começam a entender que ali não é lugar para shopping center. E nem empreendimento algum dessa magnitude. O que ficaria bem ali, Charles? O que ficaria bem ali, meu nobre amigo Alex? Ficaria bem hoje um manguezal, ficaria bem a lagoa protegida, ficaria bem o sítio arqueológico e ficaria bem um parque ecológico. Você poderia trazer um parque misto. A partir do momento que você coloca um parque ali, você pode proporcionar educação ambiental, você faz com que aquela área seja realmente preservada, porque um parque passa a ser uma área de proteção permanente como um todo. Algo tipo Quinta da Boa Vista. Jardim Botânico, Quinta da Boa Vista, Ibirapuera. Então você começa a ter um parque do Ibirapuera, você começa a ter... Só para você ter uma ideia, se você me permite um comentário, o Parque do Ibirapuera, então o governador, muito famoso aí, que votou contra as diretas, ele tentou fazer no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para quem não sabe, ele tentou fazer uma rua por baixo do parque. E quase foi preso pela lei de crimes ambientais. Não pode. O parque é uma área de proteção permanente. Então, tem muita gente... Mesmo por baixo, não pode? Mas você tem que fazer os estudos. Se a gente não fizer... Quando você vai fazer os estudos para ver se você pode fazer isso, você começa a impactar o meio. E quando você começa a impactar o meio, você precisa avaliar se esses impactos, as medidas que você vai tomar, que nós chamamos de medidas mitigadoras, vão ser suficientes para que esses impactos não sejam altamente poluidores. Naquele momento era. Então, área de proteção permanente, o nome já está dizendo, APP, área de proteção permanente, não mexe, a não ser que seja para preservar, cuidar, proteger. Não é para você tirar a área de proteção permanente e colocar uma outra coisa em cima. Para você suprimir uma vegetação nativa, você fazer a supressão de... Para você mexer numa área de proteção permanente, eu espero que a gente chegue lá, nessa parte, existem leis para isso. Existe um CONAMA só para você fazer isso. Você tem motivos para mexer naquilo. Por exemplo, eu quero passar uma hidrelétrica. É interessante, se eu não passar hidrelétrica, não vai ter energia. Então eu faço um estudo de impacto ambiental, que é um negócio muito complicado também para hidrelétrica, mas é uma obra de necessidade da população. Eu preciso botar luz naquele local, então a gente enxerga de uma outra forma. Aqui fazem o contrário, aqui demoram a liberar uma licença para água e aceleram uma licença para shopping. Então, na verdade, volto a falar, não tem cunho político isso, é o que está acontecendo na realidade. Então, por isso, o cartão amarelo para o shopping, como um todo. Por estar no lugar errado, né? Por estar no lugar errado. Vamos lá, vamos ver o nome de número 2, que cartão você dá. O nome de número 2. Cartão vermelho. Chegando aqui na tela do canal 7, o cartão vermelho vai para... Quem leva esse cartão vermelho? Zoneamento ambiental. Alex, na verdade, uma cidade, ela tem o seu plano diretor, ela tem a lei orgânica, né? Que é, digamos assim, a Constituição Municipal. Ela tem o seu plano diretor e você tem a sua lei de zoneamento, né? Esse é o termo. Eu acabei de falar, quando você me perguntou sobre o shopping, eu dei o amarelo. Por que eu dei o amarelo? Para puxar a orelha. Ele sabia que o local era complexo, porém, ele recebeu a permissão de alguém para ali ser instalado. Eu jamais poderia dar um cartão amarelo para o zoneamento ambiental, porque é ele que acusa o local. E ele acusa para nós que aquele local não é para se instalar um empreendimento daquele porte. Então, a partir do momento, deixar bem claro que o zoneamento ambiental da cidade ele é bem feito, o plano diretor é bem feito, mas ele precisa ser seguido. E quando a gente fala em zoneamento,
A gente quer acreditar que tem uma secretaria por trás disso, que muito provavelmente é a Secretaria de Meio Ambiente. Ela deveria ter visto isso. Deveria ter... O zoneamento nosso ambiental permite que seja construído no shopping ali? É isso que eu ia chegar lá. Na verdade, o zoneamento ali, ele marca para você residencial 3 e especial 2. Muito pouca gente sabe, mas ele também marca o ZPP. Isso é uma novidade que já eu falo para você o que é. Muito pouca gente falou sobre isso. O zoneamento residencial 3, 3 por quê? Porque envolve a região, né? Ele divide por região, ele tem um portinho, algumas regiões próximas, e colocou como 3 e colocou como residencial. O nome já está dizendo, gente, residencial. Então ele permite construções de... Outro dia me perguntaram, mas e aquele condomínio? Zoneamento residencial. O condomínio, desde que ele seja construído dentro do que manda a lei, com os andares que manda a lei, da forma que manda a lei, ele pode ser construído ali porque é residencial. E ele fica dentro de uma outra área que é a Zona Especial 2. Olha o nome, Zona Especial 2. Por que ela não é residencial e nem industrial? Porque ela é especial. Mas por que ela chegou a ser uma zona especial? Porque é uma zona que tem manguezal, é uma zona que tem mata nativa, é uma zona que fica ao lado da lagoa, por isso que ela é especial. Então você não pode construir nesse tipo de local. O zoneamento ambiental permite o quê? O zoneamento aqui permite o quê? Que você construa pequenas residências, pequeno comércio, uma mercearia, uma padaria, e mesmo assim padaria com ressalvas. Padaria tem forno e às vezes queima com carvão, você tem que avaliar isso, senão a gente volta lá naquele problema do CO2. Padaria hoje para se licenciar é um problema também. Imagina uma padaria, agora você vem, imagina um shopping onde você tem várias lojas fazendo refeição ali. Ali não é o local disso. Então, por isso que o zoneamento, ele é correto como lei, mas não foi obedecido. O shopping só está ali hoje, o shopping só está naquele local hoje porque o zoneamento não foi obedecido. Se a lei de zoneamento fosse obedecida, o shopping center não estaria ali. Estaria um comércio, uma farmácia, uma padaria, enfim, uma residência, mas não um shopping center. Você está acostumado a emitir pareceres, laudo? Você já viu um shopping ser autorizado a obra assim tão rápido como foi ali? Assustei-me com isso. É o que eu estou falando para você. Eu fiquei muito preocupado porque eu vim acompanhando de longe, né, o trabalho. Até estive na concessionária de água local. Eu vi o trabalho que estavam sendo feito para colocar água em Tamoios, a dificuldade. Eu até fiz uma pergunta para a época o presidente, ele me explicou que o problema era o licenciamento. E eu falei, não, licenciamento ambiental é assim. Só que quando você vai trabalhando, vai vendo, vai buscando, vai pesquisando, você observa que... Eu até falei isso há pouco, como pode um licenciamento ambiental para uma obra que não é de cunho, é uma obra de cunho lazer, sair tão rápido e uma obra para você buscar água? Detalhe, existe uma coisa em cima da sua pergunta com relação à água, que eu vou falar para você agora. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela diz para a gente que a água é um bem comum dotado de valor econômico. Isso não é o Charles que está falando, está na lei. Bem comum, olha o que o nome está dizendo, bem comum dotado de valor econômico, ou seja, todos têm direito à água, porém tem que pagar, é claro, aquilo que nós fazemos, né? Então, a partir do momento que todos têm direito, a concessionária local e o órgão ambiental, estadual nesse caso, ele deveria ter um pouco mais de celeridade nesse processo. Toda a celeridade que era para ter nesse processo parece que foi voltada para o processo do shopping. Então, eu realmente nunca vi. A BR-101 tem dificuldade em duplicar alguns trechos porque tem áreas de proteção e não conseguiu duplicar uma estrada que mata centenas de pessoas. O shopping realmente deve ser muito especial. O Comperj, né? O Comperj, para você ter uma ideia, para quem não sabe, o Comperj é uma refinaria que está sendo instalada em Itaboraí, uma refinaria que nós chamamos de primeira e segunda geração. Ela envolve o Itaboraí mais 7 municípios. Só que ali teve estudo de impacto ambiental, ali teve relatório de impacto ambiental, ele fez. O estudo ali durou 3 anos. É tanta coisa que é pedido, demora tanto essa licença, e olha que nós estamos falando da maior refinaria do país. Nós estamos falando de uma indústria, né, que é a Petrobras, que, caramba, todo mundo acha que tem muita grana. Tem, mas não é assim que funciona. O meio ambiente tem que ser respeitado. Ele sabe que tem uma lei chamada 9.605, que é uma lei que envolve crimes ambientais. Então a gente tem que fazer a coisa direito. Eu não estou falando que o shopping não fez direito e o corpo ambiental não fez direito, não é isso. Estou falando na celeridade dos processos. Um foi muito rápido e o outro foi muito lento. Talvez a energia que foi gasta no primeiro processo, que é o processo para a liberação, a licença de instalação do shopping, foi mais rápido que a licença de instalação de uma tubulação de água para matar a sede da população, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O shopping deve produzir muito esgoto também, né? Isso é uma coisa que deveria... Essa pergunta é fácil de responder porque ele tem um projeto. Inclusive um belo projeto. Belo projeto. Na verdade, o projeto dele não é bem um projeto. Você tem uma apresentação que te dá uma boa noção do projeto. Ele está online, inclusive, depois eu até te mando.
Ele tem uma grande produção de esgoto, mas ele prevê nessa grande produção de esgoto, né, o reuso de água. Ele vai reutilizar no Ele próprio vai chão. reutilizar, você tem como fazer isso. Então, a própria licença de instalação prevê, na licença de instalação, que eu tive acesso a ela na semana passada, existiam algumas condicionantes, que são as regras, né, que falam que ele precisa prever o reuso de água, porque na verdade a gente não usa água num empreendimento como esse, é aí que a população de Cabo Frio precisa entender, só para banheiro. Existe torre de resfriamento, existe às vezes sistema de geração de vapor que usa água, tem que lavar o estacionamento, lavar piso. Então o que ele pretende fazer? É uma imposição até do órgão ambiental. Ele tem que reutilizar essa água. 100% não, né? Não, nunca é 100%. Geralmente não é. Eu tenho clientes que eu trabalho com tratamento de água que já tem indústria, geralmente. Ele tem já o rejeito 100%, rejeito 0%. Ou seja, ele reaproveita 100%. A própria Sabesp, em São Paulo, que acaba sendo altamente econômico para quem reaproveita, né? Nossa, é muito interessante. Se tu fosse pagar a água toda de novo, né? Não, é muito interessante porque é interessante inclusive para a concessionária. Por quê? A gente tem sérios problemas de esgotos aqui, né? De vias de esgoto. Porque se a gente não consegue escorrer o esgoto do bairro, tu imagina do shopping. Eu ia chegar lá. Mas o shopping ele deve fazer, no projeto, ele contempla reutilizar a água para uso menos nobre. A água no Brasil hoje, é bom deixar claro também para o telespectador, a água no Brasil hoje, reuso de água, não pode ser utilizada para fins potáveis. Ela pode, isso é lei, tá? Você vai falar para mim, poxa, mas no Rio tem coisa pior, onde você capta água. Claro que tem, mas a lei, a gente tem que seguir a lei, não permite o uso de água de reutilização para água potável, para fins não potáveis. Tanto é que a tubulação é diferente, a cor é diferente, e água de uso menos nobre. Descarga de banheiro, jardim, lavar piso e por aí vai. Então isso é que faz do projeto do shopping, como eu te falei, um belo projeto, mas não para ali. O local está errado. Terceiro nome da lista. Cartão vermelho. Chegando aqui na tela do canal 7, o cartão vermelho vai para Prefeitura de Cabo Frio. Por que a nossa querida e amada Prefeitura de Cabo Frio leva cartão vermelho? Veja bem, Alex, você tem a sua residência, eu tenho a minha, né? Se acontecer alguma irregularidade dentro da nossa residência, nós seremos obrigados a saber e até sermos responsabilizados por essa irregularidade. Quando a gente fala em lei de zoneamento, a gente precisa entender licenciamento ambiental. Como é que faz licenciamento ambiental para você poder entender, o telespectador poder entender por que a prefeitura tem 100% de responsabilidade com relação a esse equívoco? Quando você vai fazer um licenciamento ambiental, o primeiro órgão que você procura, a primeira entidade que você procura, o primeiro poder público é o município. Eu não posso construir no seu terreno sem saber se aquele terreno é seu. E quem diz que aquele terreno está disponível é o município. Então você parte do princípio de que eu procuro o município. O município, a Secretaria de Meio Ambiente vê todas as leis, incluindo a lei de zoneamento, que foi a primeira que nós falamos, e descobre que ali não é um local propício para um investimento daquele porte, daquela magnitude. E permite a instalação. Você sabe uma coisa que me assusta? Quando você fala permite instalação, tem um empresário na cidade chamado Valmir Porto, constrói. Você sabe onde é o Hortifruti? Sei. Em frente ao Hortifruti tem um terreno ali grande. E o Valmir Porto deve estar tentando construir. Um esqueleto, ali. Né? Tem um esqueleto antigo, ia ser um mercado, não foi? O Valmir adquiriu aquela área. Posso estar falando bobagem, se o Valmir Porto estiver assistindo, ou alguém da assessoria dele pode fazer uma ligação. O Valmir deve estar de 8 a 10 anos tentando tirar as licenças para fazer um shopping ali. E ele ainda não conseguiu. Ou o Valmir é muito ruim em tirar licença, ou realmente esse shopping tem algo de especial nele que eu ainda não consegui entender, ou de repente não quero entender. A gente não consegue explicar o que o shopping tem de especial fora o projeto dele, que é estupendo. Inclusive deixar bem claro também para todos, inclusive para o shopping, que ele é um projeto que não é sustentável. Tem diferença, ele é um projeto ecoeficiente. Porque no programa de apresentação do shopping, ele coloca lá como projeto sustentável. Ele é ecoeficiente. É um pouquinho diferente, como você acabou de falar. Sustentável se ele se sustentasse 100%, né? Sem depender de nada, gerasse energia... Não, tudo. Por exemplo, para você ter alguma coisa sustentável, nós temos parâmetros, por exemplo, para água, para lançamento. Uma indústria, uma empresa, ele inclusive tem padrões para lançamento de água. Porque senão o órgão ambiental vem e toma alguma atitude com relação a ele. Por exemplo, se eu lancei água fora do padrão de cor,
hipoteticamente falando, porque uma água potável incolor, inodora e insípida, né? Mas hipoteticamente falando, eu tenho uma cor tal e lanço de uma cor Y. O órgão ambiental toma alguma atitude. Então, esses parâmetros existem para proteger o homem. Nós temos ali um ecossistema chamado Laguna de Araruama. É um sistema vivo. Uma lagoa, como toda, ela não é uma lagoa estática, né? Ela não é uma poça d'água. Ela enche conforme a maré enche e vaza conforme a maré vaza. Então, esses parâmetros de lançamento que são colocados ali são para o homem. A partir do momento que você deixa esse ecossistema sozinho depurar isso, como era feito antigamente, hoje não dá, em função da quantidade de gente, em função das obras antrópicas, em função da quantidade de pessoas no planeta, não dá para fazer isso. Você precisa de alguns subterfúgios, são os tratamentos e por aí vai. Se esse ecossistema se recuperar sozinho, ou seja, eu jogo aquela água lá e ele recupera ela para mim. Eu jogo na atmosfera uma certa quantidade de, inclusive esse estudo não foi feito, né? Que era o estudo que deveria ter sido feito pelo órgão ambiental, que era a quantidade de poluição que vai para a atmosfera. Afinal de contas, nós temos muito pouca poluição atmosférica aqui, agora vamos ter bastante. E se eu jogo uma certa quantidade de poluente no ar, o meio ambiente, a natureza, ela tem como recuperar isso. O shopping é muito poluente do ar? Não. Não, o shopping propriamente dito não. Mas o shopping, eu vou te responder com uma outra pergunta, se é que você me permite, meu amigo. Ele vive sozinho? O problema seria os carros que Com certeza. Com certeza, carros, gente, pessoas, fogão aceso, fogões industriais, geração de vapor, às vezes tem caldeira. Eu não lembro se esse projeto é de cogeração, se tiver cogeração, ele faz a própria energia, mas tem caldeira. Ele tem torre de resfriamento, acredito eu, que você, além de ter muita evaporação, você tem uma grande quantidade de água que você joga fora, porque o sistema pede isso. Você tem carros, você tem, e isso é quase que sazonal, né? Você imagina você no final de semana, chuvoso, e aquele shopping center ali é convidativo. Você vai pegar seu carro e vai para lá. Você imagina essas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Ano Novo. Eu vou chegar lá ainda no estudo que nós chamamos de estudo de impacto ambiental, mas se as perguntas permitirem, mas a poluição do entorno é muito grande, desde a poluição atmosférica até a quantidade de pessoas. Correto, vamos dar sequência. Nome de número 4. Cartão você dá para o nome de número 4. Cartão vermelho. Gostou do cartão vermelho? Você tá amigo dele. Chegando aqui na tela do canal 7, o cartão vermelho vai para a licença prévia do shopping. Por que a licença prévia do shopping levou cartão vermelho? Porque essa a licença, o licenciamento ambiental funciona da seguinte maneira. Você tem que ter a licença prévia, a licença, nesse caso aqui, existem várias licenças, né? E é importante também explicar, Alex, para o telespectador, que nós todos somos regidos pelo Ministério do Meio Ambiente. A gente está falando em município, mas nós vamos chegar a quem comanda isso. E embaixo existe uma coisa do Ministério do Meio Ambiente, uma coisa chamada SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E embaixo do SISNAMA, para que fique bem claro, existe o CONAMA. O CONAMA é o órgão consultivo. Quem é o CONAMA? Que faz as leis. A partir do CONAMA é que existem todas as outras leis até chegar às nossas leis municipais. Só que ele faz a lei dele baseada no CONAMA. Por que eu estou explicando isso? Para poder entender como é que funciona o licenciamento e entender que não é só licenciamento do INEA. Tá? Abaixo do CONAMA existe o IBAMA, abaixo do IBAMA existem os estados, aí vem o INEA, vem a FEAM em Minas, vem a CETESB em São Paulo e por aí vai. E abaixo do INEA, os órgãos ambientais municipais. Então, por que eu falei para você que a licença prévia está errada? Ela foi equivocada. Porque quando o município já cometeu um erro permitindo um shopping numa área onde o zoneamento, ficou claro isso, né? Onde o zoneamento não permitia instalação daquela magnitude, somente residência ou área de proteção, por ser uma área especial. O município... A Câmara não deveria ter sido consultada por trocar a lei de zoneamento? Não, mas não foi trocada a lei de zoneamento. Eu sei que não foi. Eu sei disso. Não foi trocado. Deveria ter sido consultado, né? Deveria ter sido votado uma mudança de lei de zoneamento se quisesse construir um shopping. Sim. E não fizeram. Não fizeram. Por isso que eu vi o Dr. Paulo César outro dia falando, não, passou pela Câmara. Eu falei, só se foi a de São Pedro Aldeia, que é de Cabo Frio, não discutiu o tema. Não. O que passou pela Câmara foi uma outra coisa. Foi uma outra coisa que passou pela Câmara e a Câmara, por falta de conhecimento, permitiu que passasse. Mas aí o licenciamento ambiental, ele não necessariamente tem que passar pela Câmara. Tá? Mesmo porque,
quando você chega, respondendo a sua pergunta, talvez, se você quisesse mudar aquilo ali, a Câmara teria que votar sim ou não. Mas quando você chega já nessa licença que nós chamamos que é a prévia, já saiu do município. Porque o município, num dado momento, no licenciamento, está lá escrito. Ele, em função da magnitude da obra, ele remete o licenciamento para o órgão ambiental estadual. O próprio município falou isso. Que em função da magnitude, ele estava remetendo ao órgão ambiental estadual. Ou seja, eu não tenho capacidade de julgar. Capacidade, não é nem competência, porque tem pessoas com competência para isso, mas eu não tenho capacidade para avaliar esse impacto, para avaliar... Porque... Ou não quero avaliar sozinho, né? Ou eu já avaliei e eu quero passar para vocês, mais ou menos assim. E o que o órgão ambiental estadual deveria ter feito? Para tudo que está tudo errado. Porque o órgão ambiental estadual, ele também viu tudo que foi feito para trás. Eu não posso assumir um licenciamento hoje sem ver a anuência da prefeitura. O que é anuência? Eu quero construir aqui. O que a prefeitura faz? Eu preencho todos os requisitos. O que a prefeitura faz? O Charles quer construir aqui. Isso é anuência. Ou seja, se eu falo que quer construir na sua casa e você fala, ó, o Charles quer construir na minha casa, eu vou construir na sua casa. Você tem ciência de que eu vou... E se eu boto um tijolo lá e você ainda me dá um cafezinho, eu vou botar o segundo tijolo, o terceiro, até fazer a laje. Então é isso que está acontecendo hoje. Então por que a licença prévia está errada? Porque o órgão ambiental estadual, que é o INEA, viu o equívoco, eu acredito que tenha visto, porque tem pessoas competentes lá, e permaneceu no equívoco e ainda liberou uma licença prévia. Essa licença prévia, por que ela recebeu o cartão vermelho? Porque ela também foi equivocada. Se eu estou dentro de uma área de proteção, o shopping foi comprovadamente, pelo município, foi comprovado pelo município que é uma obra de grande impacto para eles, tanto é que passou para o Estado. E o Estado não faz os estudos que deveriam ter sido feitos, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, ele também foi equivocado. Então ele deu uma licença baseada em estudos do município, quando ele deveria ter revisto todo o processo de licenciamento e paralisado esse processo e até provocado uma audiência pública. Provocado uma audiência pública. Eu acho que você conversou bastante com a produção. Vamos lá. Quinto nome da lista. Não, você adivinhei. Cartão vermelho. Chegando aqui na tela do canal 7, o cartão vermelho vai para audiência pública sobre o shopping. Se eu não me engano, essa audiência pública foi provocada pelo nosso simpático, carismático e competente suplente de deputado estadual em exercício, Jânio Mendes, não foi? Foi. Isso aí é uma coisa também interessante, porque toda audiência pública, ela tem que ter ata, início, meio e fim. E o fim é com uma ata, o meio dele é com uma ata e o final com resultado. Até hoje nós não sabemos o resultado dessa audiência pública. Não sabemos? Não. Não. Não? Não. Cadê a ata dessa audiência pública? Ninguém sabe. Não tem ata? Não, ninguém sabe. Mas o mais importante... Essa audiência pública foi oficial ou o suplente de deputado botou uma cadeira, botou as pessoas... Senta aí, vamos falar. Não. Foi oficial? Inclusive nos estudos que eu tenho, que a gente faz estudos, né? A gente não fala de qualquer forma, só porque a gente acha que estudou, não é assim. Uma coisa é você estudar, se graduar, outra coisa é você adquirir a experiência ao longo do tempo, né? E ela não nos permite cometer certos erros e equívocos. O que aconteceu foi o seguinte, a própria Câmara dos Vereadores, começa o problema aí, ela lançou a ideia, quer dizer, ela, digamos assim, fez a chamada para a audiência pública. Existe um documento hoje dizendo que haveria uma audiência pública na LERJ, no Rio de Janeiro, na data tal, hora tal, onde as pessoas iriam para lá discutir o tema, licenciamento ambiental do Shopping Parque Lagos. Até aí está tudo certinho. Agora, eu fiquei sem entender quando eu vi aquilo. Eu falei, mas audiência pública na LERJ com o shopping em Cabo Frio? É a mesma coisa que a pessoa quiser construir alguma coisa no Rio Tietê e trazer audiência pública para Ribeirão Preto. A audiência pública significa o seguinte... Mas é porque essa audiência pública tem sido convocada pelo suplente deputado. Sim, ele por ser deputado, ele levou a audiência para a LERJ. Só que o INEA, que também é Estado, diz para a gente que a audiência pública, está no site do INEA, ela tem que ser realizada no ambiente aonde está sofrendo o impacto ambiental. Então o deputado fez tudo errado. A audiência pública foi equivocada. O ambiente onde está sofrendo o impacto ambiental é que tem que ser feita a audiência pública. Por quê, Alex? Até por dois motivos. Tem um equívoco de quem levou e um equívoco do órgão ambiental também na audiência pública. Por quê? Quando você... O INEA foi a audiência? Foi. Não, e teve gente daqui de Cabo Frio também foi. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas foram pessoas. Claro, foram convidadas e foram. Só que você entende... O pescador foi consultado? Gente, tem uma lagoa ali. Tem gente que pesca e vive daquilo.
A pessoa que mora ali, será que quem queria ir naquilo para dizer, não, eu não quero um shopping na minha frente porque eu comprei essa residência para me poder olhar para a lagoa, e isso aqui é um bairro residencial? Mas não foram. Por isso que a audiência pública tem que ser discutida no local do impacto. E não lá na Alerj. Aí foi para a Alerj, o que aconteceu? Algumas pessoas foram, mas perde força. Porque qual é o intuito da audiência pública? Em primeiro lugar, alguém precisa fazer a gestão daquilo ali. Quando você faz a gestão daquilo ali, você fica com alguns documentos que estão base para você avaliar ambos os lados. O empreendedor também tem o direito de ser ouvido. Claro, ele investiu. E a população interessada também tem o direito de ser ouvido. Então, você faz esse embate entre empreendedor e interessados, mas faltou uma outra coisa, Alex. Qual é a base de discussão? Quando a lei também determina, os órgãos ambientais determinam, que para que você tenha uma audiência pública, você tem um EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental. Como alguém vai julgar alguma coisa se não tem um relatório de impacto ambiental? Não existe isso. Não existe, não, Não existe. Não existe. Então, se você não tem esse relatório... Não existe nem ata dessa... Que eu tome conhecimento, não. Inclusive, se alguém quiser se pronunciar e ajudar a gente aí... Assessoria do suplente deputado estadual Jânio Mendes, se quiser comunicar com a Lagos TV, qual o telefone, Michel? 2643-0002, o próprio suplente, Jânio Mendes, alguém de sua assessoria, se quiser entrar ao vivo, são agora 3 horas e 7 minutos, é só ligar e falar se tem a ata aí, o Charles gostaria de saber. Para a gente poder saber qual foi o resultado, porque dali para lá, ainda, né, o que aconteceu? As licenças foram acontecendo, aquele embate que houve entre interessados e empreendedor, não sei o resultado que deu isso, e no fim da história, como dizia, né, o meu falecido pai, no frigir dos ovos o shopping continua sendo erguido. E nós não sabemos o resultado daquela audiência pública. E depois que ele ficar em pezinho, vai ser bem difícil arrumar as coisas de volta, né? Ambientalmente falando, Alex, o grande problema não é tirar... É claro que tirar a mata é um problema, a supressão de mata nativa é um problema, aterrar o manguezal é um problema, mas os biólogos conseguem dar um jeito nisso, os botânicos conseguem rearrumar aquilo ali. O grande problema é quando você fizer a impermeabilização do solo. O que é a impermeabilização do solo? É você começar a alicerçar aquilo ali e colocar cimento em cima daquilo ali tudo. Aí a gente começa realmente a ter um grande dano ambiental. O shopping, a obra está 1000 por hora, né? De um tempo para cá, né? Ela acelerou bastante, né? Acho que com medo, de repente, de perder algumas licenças, mais fácil acelerar a obra, depois que ela estiver pronta, quem vai derrubar? Porque na verdade também, Alex, vamos olhar os dois lados, né? A licença ela tem condicionante. Quando o órgão ambiental ela dá uma licença, ela dá os condicionantes, que é o que você tem que fazer. Então, eu tive acesso às condicionantes. Eu até achei as condicionantes um pouco básicas para a grandeza do empreendimento. Elas não são básicas para uma padaria, mas para a grandeza do empreendimento são condicionantes básicas. Eu tenho conhecimento delas. Então, se você fugir em qualquer... Porque você tem a licença de instalação, a licença prévia, a licença de instalação, ainda está faltando uma. Você pode construir todo aquele monumento, você pode botar o Taj Mahal ali. Mas se ele não obedecer às condicionantes da licença de operação, ele não opera e você ainda... Por isso que você tem obras embargadas por aí. Ele não opera e você ainda perde sua licença. Cada licença ela tem um período. 5 anos para prévia, 6 anos para instalação, 10 anos para operação. Isso, para esse empreendimento, eu estou focando nele, existem outras licenças, entendeu? Existem outras coisas, quando você falou de Cabo Frio, rapidamente falando, existem outras aberrações na cidade. Tem posto de gasolina que foi desativado e os tanques continuam no subterrâneo. É mesmo? Não tiraram os tanques daqui, não? Você precisa de uma LAR, uma autorização de remediação daquilo. Aí a pessoa... construíram em cima dos tanques? Não construíram, às vezes estão abandonados. Se você dá uma olhadinha na cidade, que você vai ver algumas coisas dessa forma. Dá uma olhadinha na cidade. Não é perigoso construir em cima dos tanques abandonados, não? Não, tipo, não pode. Fazer boom, não pode. Explodir? Não pode, porque o empreendedor que comprar aquilo ali, ele vai... A lei, que a gente começar a falar da lei aqui é complicado, mas a lei diz o seguinte, você é responsável ad eterno pelo aquilo que você fez. Mas você me deixou muito preocupado, porque a Praça Porto Rocha tem 2 shoppings com um prédio construído, um que é o da Telemar, que é velhíssimo, e eu duvido que alguém naquela época tenha pensado em retirar tanque para poder fazer... Não, tanque que eu digo de combustível, você tem um posto. Sim, o posto tem tanques embaixo. Sim, tem que ter. Tínhamos 2 em frente à Praça Porto Rocha, onde está a loja da Pia, se eu não me engano, Sim. Que eu não vi ninguém tirando tanque nenhum dali, e o da Telemar, que não é do meu tempo, mas que se hoje construíram aquilo ali sem tirar tanque que eu tenha visto, tu imagina na época do pré-Telemar. Olha... Então nós temos uma bomba na praça, 2 bombas na Praça Porto Rocha.
Passe e Pesca também foi, o Daqueu que virou o posto de lá. Olha o arrumando outro problema para a cidade, tá vendo? Nós estamos em cima de uma bomba no centro de Cabo Frio. Vamos explodir. Não, mas sabe o que acontece? Se o tanque estiver vazio, uma coisa. Agora, tipo, o tanque cheio, aquilo ali é metal, pô. Antes de ser gestão ambiental, eu sou químico, né? Aquilo é metal. Sim, mas ele vazio também pode gerar gás, não? Sim, pode não, ele gera gás. Gera gás. Por isso que, inclusive, não sei se você já observou... Mas que legal, você deu uma notícia. O pessoal de Cabo Frio, tudo calmo agora com a boa notícia que você deu. Não, não. 3 bombas aqui. Eu fiz uma colocação, você que... Sim, é que eu gosto de botar os pingos, não existe, pô.